A paz do Senhor, meus irmãos, boa noite, boa noite. Meus irmãos, o impedimento é grande. Eu esqueci completamente do testemunho hoje. Pensei que era de 18, organizei minha agenda para o dia 18. Helene me ligou, estava me arrumando para ir para minha igreja. Ela falou, o testemunho é hoje. Eu falei, meu Deus do céu, é impedimento mesmo. Mas Deus é maior, Ele é maravilhoso. E eu vim hoje aqui contar um testemunho para que a fé de vocês sejam avivadas. No nome de Jesus. Primeiro peço aos irmãos que abrem a palavra na Eclesiastes 3, capítulo 3, versículo de 1 ao 3. De 1 ao 4. Eclesiastes 3. Quem achou? Eclesiastes 3 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Amém? Vou fazer uma breve oração para a gente começar esse testemunho. Curvemos as nossas cabeças. Senhor Jesus, esteja neste lugar, meu Pai. Repreenda todo impedimento, toda desatenção, Senhor. Que o Senhor venha estar aqui me usando, Senhor, como instrumento Teu, Jesus. Porque não é sobre mim, mas acima de tudo sobre Ti, sobre as coisas e as maravilhas que o Senhor faz. Obrigada por este momento. Esteja aqui, Senhor, que a Sua presença esteja neste lugar. É isso que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. No dia 31 de março do ano passado, 2024, eu que sou uma pessoa ativa, quem não me conhece, eu sou personal, atuo nessa área, trabalho com isso, com a saúde, e me vi no dia 31 tendo minha vida virada da cabeça aos pés. Eu tive uma dor, uma crise abdominal de repente, uma dor de cólica, na minha cabeça era dor, gases, como todo mundo sente, né? Aquela dor, aquele incômodo, e eu odeio ir para o hospital. E no meu testemunho eu falo muito do Deus dos detalhes, porque Deus é Deus de detalhes e a gente se apega às vezes só ao final, ao que Ele vai fazer. Ao atravessar lá o Mar Vermelho, é só depois. Mas a gente não entende o processo para acontecer isso. A gente não entende os detalhes que Deus coloca, que Ele é minucioso. E hoje eu sei que Ele é perfeccionista. E foi assim que aconteceu comigo. Fui aquele dia no domingo, a gente foi para comprar uma feijoada e meu marido falou assim, não, a gente passa na farmácia com um remédio de gases e vai para casa. E nesse dia a gente foi, eu falei, então tá bom, a gente vai e tal. Quando chegou lá, algo dentro de mim falava assim, vai pro hospital. E não era uma dor assim anormal, era uma dor normal que eu tava, mas eu tava dando pra viver a vida. Mas algo dizia dentro de mim que eu deveria ir no hospital. E eu falei com meu marido naquele dia e ele falou, uai, hospital, você odeia hospital? Eu falei, meu irmão, bora pro hospital. Alguma coisa tá me dizendo pra ir, é domingo, eu vou aproveitar pra ir, pra cuidar. Chegando naquele hospital, fui, ele falou assim, então tu fica aí, eu vou pra casa. Falei, amém, pode ir. Fui para passar pela plantonista e a plantonista que me atendeu, o que todo mundo sabe é que quando a gente vai nesses hospitais para poder a qualquer emergência, é virose, passa um remédio de dor, vai para casa, principalmente eu que não tinha nenhum outro sintoma, eu era extremamente saudável. E ela falou, mas você tá com tempo? Eu falei, tô com tempo. Eu vou ligar pra menina aqui pra gente fazer uma tomografia, bora fazer uma tomografia no seu abdômen pra ver? Eu falei, bora. Liguei pro meu esposo e falou, acho que vai demorar, vai ligar pra menina pra vir fazer uma tomografia e eu vou ficar aqui. Aí lá, então você fica aí, você me liga quando terminar. Tá? A gente achando tudo ok. E chegou essa menina, foi fazer essa tomografia, fiz a tomografia, fiquei aquela tarde toda ali no hospital. Chegando, essa menina fez a tomografia, fui pra sala de novo da médica. A médica abriu essa tomografia, falou... eu tô vendo uma inflamação aqui, mas eu já te passei a medicação, você não tá sentindo mais nada, vai pra casa. Se você sentir daqui uma semana, 8 dias, você retorne e a gente vê de novo o que tem. Falei, tá tudo certo. Não entendia nada daquelas imagens, pra mim aquilo
era nada. Fui para casa, fui retomar minha rotina. No outro dia eu fui trabalhar. E nesse dia que eu fui trabalhar, eu tomei com um amigo, que era recente amigo meu. Falei, cara, passei mal ontem e tal, senti uma dor no intestino, fui no hospital. Ele disse, foi no hospital? Eu falei, fui, mas já tô de boa e tal. Ele foi mesmo, falou assim, nossa, por que você não passa por um gastro? Eu falei, meu irmão, não vou passar nada, tô de boa, tô tranquila, pelo amor de Deus, hospital, mas não. Ele, não, passa por um gastro, eu tenho um médico que me examinou uma vez e por conta que eu me antecipei, nada aconteceu comigo. Eu falei, não, mas eu não tô sentindo nada. Ele, moça, passa. Ele insistiu umas 2 vezes, já estava até inconveniente. Eu continuei trabalhando. Depois ele mandou mensagem para mim mais tarde. Ele falou assim, minha mãe tá falando que eu tô sendo chato com você, mas eu vou insistir. Eu vou tô mandando no telefone do meu gasto e você manda mensagem para ele. Fala que eu que tô te indicando para ele conseguir uma vaga para você rápido. Porque eu sou paciente e tal. Falei, tá bom, você insistiu. O nome do rapaz era Gentil. Um homem super gentil. Aí esse amigo insistiu, eu falei, olha, não tô perdendo nada. E um detalhe que eu falo disso tudo também, porque eu falo que Deus é o Deus dos detalhes, que a gente precisa entender isso. Ele é uma pessoa que não estava na igreja, ele era homossexual, ele era um recente amigo, ele simplesmente foi usado por Deus naquele dia. Porque às vezes a gente acha que Deus usa só o profeta, o pastor, a irmã que está muito tempo ali na igreja, e não sabe que Deus tem várias maneiras de falar com a gente. Deus fala com a gente em qualquer momento, em qualquer lugar, e Ele usa qualquer pessoa para falar. Se Ele querer falar, Ele vai falar de alguma maneira. Então, assim, eu falo que essa parte, no meu testemunho, eu não me atentava. E essa semana que eu tinha falado com o Lênin para dar o testemunho, e eu fui reler meu testemunho, Deus tocou isso no meu coração de falar. Falei assim, cara, eu não tinha me atentado a isso. Ele era uma pessoa que eu não esperava nunca que Deus pudesse usar. E Deus usa quem Ele quer. Aleluia! Naquele dia, mandei a mensagem para o médico, para a secretária. Falei, olha, quero marcar aqui uma consulta e tal. Eu nem falei que eu era amiga do Gentil. Ela já falou, olha, surgiu uma vaga aqui daqui uma semana, você não quer não? Eu falei, oh meu Deus, amém. Bora, marca esse negócio aí, minha irmã, que eu fico livre. E marquei, avisei esse meu amigo, falou, olha, marquei daqui uma semana. Em uma semana você falou então que era meu amigo? Eu falei, não, nem falei nada, só fui e deu certo. Ele, então é de Deus. Eu falei, é de Deus. Porque por mais que eu estivesse afastada, eu sempre fui uma pessoa assim, muito temente a Deus. Eu não estava nos caminhos do Senhor, mas eu tive meu berço cristão muito, Gersonita, minha mãe, uma base muito bem estruturada, e eu sempre fui temente. Sempre acreditei, confiei, sempre coloquei o nome de Deus em tudo que eu ia fazer. Em nome de Jesus, amém, glória a Deus. E sempre depositei minha fé em Deus. E aqui eu entro nesse versículo aqui, sobre falar quando eu marquei esse exame, que ela falou que tinha vaga, e sobre o dia que eu fui fazer esse exame, que foi no dia 8 de abril, uma semana depois. Em Lamentações 3:37 fala assim: quem pode fazer acontecer alguma coisa sem a ordem do Senhor? Essa passagem destaca que, apesar das nossas ações e planos, a vontade de Deus é soberana e determina o curso dos acontecimentos. Provérbios 16:9 diz assim também: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Tudo começou a mudar em minha vida depois daquele dia. Na segunda-feira eu entrei naquele consultório, tinha tido um dia de trabalho de manhã, treinei e encontrei com aquele médico. E eu lembro quando eu cheguei, eu falei que era personal e a gente trocou muita ideia, aquela animação, ele era ciclista e tal. E aí eu falei, olha, eu tenho uma tomografia. Ele, então deixa eu ver antes da gente ver o que vai fazer. E quando ele abriu aquela tomografia, o semblante mudou. O semblante mudou daquele médico e eu vi minha vida desmoronar. Eu que tinha o controle de tudo eu achava que estava assim no meu controle. Minha vida estava tudo ok, minha família ok, meu trabalho, estava no corpo dos sonhos que eu sempre quis, que eu conquistei. E eu vi minha vida assim,
como se fosse água nas minhas mãos, assim. Ele falou assim, Flávia, eu tô vendo uma coisa aqui. E esse amigo meu falou assim, insiste pra fazer uma colonoscopia. Eu falei, meu irmão, colonoscopia não é só a partir dos 45 anos. Eu tinha 37 ano passado. Ele falou assim, não, mas insiste, porque eu insisti uma época e deu certo e tal. E às vezes tem um pólipo ali, tira. E eu falei, tá bom. Aí esse médico, quando abriu, ele falou assim, Flávia, vamos fazer uma colonoscopia e a gente vê direitinho o que é que tem aqui. Eu falei, o que foi, doutor? Você tá me assustando? Ele falou assim, não, calma. Sexta-feira é dia de colonoscopia e a gente vai fazer essa colonoscopia. Se prepara para fazer o jejum, é um exame extremamente chato, não sei quem já fez aqui, muito chato. Um jejum horrível. Eu falei, meu Deus do céu, que luta. E fui para casa. Liguei pro meu esposo e falei, alguma coisa não tá certa. O médico falou até de cirurgia, falou hipótese de algumas coisas, que aqui tinha os melhores médicos. Ficou aquela coisa sublinhar e eu não entendi o que era exatamente. E fui para casa. Quando eu cheguei na academia à noite, contando até o caso pro meu aluno, meu telefone toca. E a secretária falou, Flávia, o médico pediu para que fosse urgente. Você já faz o jejum agora e quarta-feira você tem que fazer uma colonoscopia. Aí eu comecei a chorar. Ali minha ficha caiu, eu falei, alguma coisa grave. Não é brincadeira, não é só uma inflamação, não é só alguma coisa. E aí eu chorei, fui pra casa e fiquei mal com aquilo tudo, preparei aquele jejum. E na quarta-feira eu fui com meu esposo para fazer esse exame. Fiz esse exame, o exame que era para durar 1 hora, durou 2 horas e um bocado. Eu ainda dopada, fui para casa dopada. Meu esposo foi chamado naquela sala. Eu falo que vai ter que ter o dia dele dar o testemunho dele. Porque a parte dele é um outro filme de terror. e porque são coisas que ele viveu exatamente. Eu sei do que ele me fala. Então, aquele desespero de ouvir assim, sua mulher está com câncer de intestino. Um câncer maligno, provavelmente, avançado. E eu, quando abri ela, eu não consegui colocar a câmerazinha mais porque já estava obstruído. Eu não sei como ela ia no banheiro, eu não sei como ela tinha uma vida normal com aquilo tudo ali. Ele até ficou com medo de eu morrer naquela mesa daquele exame, porque de eu ter uma sepsia e aquelas fezes contaminar todo o meu corpo e eu morrer naquele lugar. Fui pra casa, acordei dopada, sem ver ninguém dentro de casa, ainda fiz um stories aqui no Instagram. Falei, gente, tá tudo ok, fiz um exame, tá tudo ótimo, tô de boa, tomar um cafezinho, amanhã tô de volta pro trabalho. E aí meu esposo chegou. Aí eu tomei um banho, ele esperou tudo se acalmar e ele falou, moça, senta aqui, quero falar com você. E eu falei, meu Deus do céu, o que esse homem quer falar comigo? E ele sentou comigo e a gente teve a conversa mais dura que tivemos na nossa vida. No dia 10 de abril de 2024, ele me falou que eu estava com câncer muito sério e que eu precisava operar urgentemente. E que ia dar tudo certo, que a gente ia vencer juntos e que a gente ia começar uma luta a partir daquele dia. No outro dia eu fui na consulta com o oncologista, marcamos já para internar, já internei e na sexta-feira eu já fui operar. Na sexta-feira eu fui operar de um câncer que era enorme e que eu não tinha noção da dimensão do que ele poderia fazer. Era uma coisa muito nova. E eu sempre via as pessoas com câncer, quando aparecia na minha rede social, e eu sempre falava assim, se eu tenho um negócio desse, eu não aguento 2 dias, eu morro. Eu sempre me coloquei nesse lugar. Porque às vezes a gente vê a dor do outro e a gente fala assim, eu não sou capaz de passar por isso. Eu não sou capaz, não sou. E eu falar pra vocês que a gente realmente não é capaz, se Deus não estiver no controle. Amém. Porque eu me vi passar por aquilo e eu falava assim, oh, meu Deus do céu, por que está acontecendo isso comigo? E por ter um conhecimento um pouco da palavra, eu falei assim, comigo mesmo e Deus, eu falei assim, eu acho que é para voltar para os pés de Cristo, acho que está na hora de parar a brincadeira, acho que Deus está me chamando para perto. Porque sabemos que, às vezes, diante de algumas dores, Deus nos busca, né? Deus permite algumas coisas e eu pensei, Deus está permitindo passar por isso. E eu me regozijei quando aconteceu. Eu fui para operar, tanto que no dia, a gente esperando, chegando família e tudo, eu lembro que
veio uma canção pra mim. Deus sempre falou comigo através de louvores, né? Sempre falou comigo através de louvores. E eu, pra entrar naquela sala de cirurgia, veio aquela canção assim: Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, suas bênçãos chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Ele me deu aquela canção e eu fiquei tão cheia de Deus, tão cheia de fé. E eu falei, Deus está comigo. Ele não me deu essa canção à toa. Eu entrei naquela sala e eu vi aqueles médicos. É uma cena de filme, né? Você vê aquela luz branca, aqueles médicos tudo de verde, tapando o rosto e aquela coisa, você entrando naquela maca vendo nada. Eu falei, Deus, minha vida tá aqui nas tuas mãos agora, Senhor. E eu fiz a cirurgia. A cirurgia durou em média 2 a 3 horas. Fui pro quarto, já acordei no quarto nesse dia. E a cirurgia tinha sido um sucesso. A médica falou pro meu esposo, falou assim, Isaac, a cirurgia foi ótima, maravilhosa. A gente vai ter que esperar o resultado da biópsia, mas realmente era maior do que a gente imaginava que era. Eu já tirei, vamos esperar o resultado. Provavelmente ela vai ter que fazer uma quimioterapia avançada, porque pelo tamanho. Mas vamos esperar os resultados, vamos ficar confiante. Ela é nova, ela é forte, vai conseguir. E amém. Fiquei aqueles dias ali, 5 dias ali no hospital, internada. Fui pra casa. A médica liberou que eu fosse pra casa. E naquela recuperação ali, meio as dores, incertezas que a gente tem, minha mãe estava comigo. E todas as madrugadas eram muitas dores. Foi uma cirurgia muito invasiva. E eu, mediante a muita dor, eu lembro nessa madrugada, minha mãe chorando comigo na madrugada, falou assim, Flávia, por que você não entrega logo sua vida a Deus, se reconcilia com Ele? Acho que minha mãe já pensou assim, essa menina vai partir. Minha mãe, Flávia, bora logo reconciliar. Em nome de Jesus, minha filha, pega aqui comigo, 3 horas da manhã. Eu falei, meu Deus do céu, eu não tenho mais nada. E eu lembro que eu chorava assim, eu tenho meus diplomas assim, tudo na minha parede. E a casa assim que a gente construiu, que era a nossa casa própria em Teixeira. E eu lembro que eu chorava disso tudo e eu falava assim, meu Deus, pra que adianta isso tudo? Falei, o que adianta essa casa tão bonita? O que adianta esses diplomas na minha parede? Eu comecei a questionar tudo. Eu comecei a ressignificar tudo, entender tudo. Eu falei, não adianta nada. Eu me mato de trabalhar e de estudar. E agora eu tô aqui, correndo o risco de não sobreviver a tudo isso. E minha mãe falava, calma minha filha, vamos entregar, vamos reconciliar. O que eu falar você vai repetindo. E ela foi falando, ministrando meu coração. E eu entreguei minha vida ali ao Senhor aquele dia, aquela madrugada. E passei a viver uma vida de acordo à vontade de Deus. Aleluia. E eu entendi que Deus tinha pressa na minha vida, porque tudo foi muito rápido. Eu falei, mãe, eu preciso procurar a igreja. No outro dia procurei um irmão, falei, quero frequentar essa igreja, eu quero ser membro dessa igreja, não quero visitar essa igreja, quero me tornar membro, eu quero fazer alguma coisa. Eu passei 37 anos afastada, nunca realmente servir a Deus. E eu quero passar a servir de verdade. Eu não sei o que Deus quer, mas o tempo que eu tenho agora eu quero para servir ao Senhor. E eu fiz o curso de membresia e me capacitei, foi aclamação na frente da igreja, passei a fazer parte. Comecei a trabalhar no voluntariado, trabalhar com os idosos e comecei a ver que aquilo também era uma coisa que estava no meu coração há muito tempo e eu não tinha dado lugar àquilo, porque eu não tinha tempo. Eu não tinha tempo para cuidar de outra pessoa, de outras pessoas. Eu não tinha tempo de olhar para o próximo, porque minha vida era muito cheia já. A minha vida era cheia de trabalho, de afazeres. E temos a falsa ideia, né, que temos o controle da nossa vida. A vida é tão incerta quanto ganhar na Mega Sena. E quando a gente tem um diagnóstico mortal, a gente consegue medir de fato qual tipo de relação que estávamos tendo com o Senhor.
Em que nível de intimidade estamos? E nessa hora percebemos o quanto estávamos buscando tão pouco. Percebemos o quanto estávamos distantes e o quanto somos ingratos. Porque antes de todo esse processo, essa relação não foi estabelecida. Porque essa relação com o Senhor já não era constante antes. Por que precisamos esperar apertar tanto para se alinhar com o Senhor? Eu peguei aqui um significado de zona de conforto, que era exatamente o que eu vivia. Porque as pessoas acham que a zona de conforto é só aquele pessoa ali que não trabalha, que é um acomodado, um folgado. Mas não, meus irmãos, zona de conforto não é. Zona de conforto refere-se a um estado mental e emocional onde uma pessoa se sente segura e confortável, evitando desafios e mudanças. É um espaço onde as coisas são familiares, previsíveis e não geram ansiedade ou desconforto. Embora a zona de conforto possa parecer segura, ela também pode limitar o crescimento e o desenvolvimento pessoal e principalmente espiritual. Eu, antes de acontecer esse diagnóstico, eu achava que eu não precisava de igreja. Eu já estava naquele povo assim, eu tenho Deus, isso me basta e é só isso. Igreja? Pra que igreja? Eu oro, eu falo com Deus. Eu tenho intimidade com Ele, todo dia para o trabalho eu vou falando com Ele até chegar lá e volto falando e agradeço. E eu era uma pessoa extremamente grata, sempre fui uma pessoa extremamente grata, mas Deus, Ele quer entrega, Ele quer renúncia, Ele quer abandono de práticas antigas, Ele quer intimidade, Ele quer dependência. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Passado alguns dias, voltei para a igreja, tudo aquilo, foi para a gente receber o resultado dessa biópsia. E fomos na médica. Antes, meu esposo abriu esse resultado e ele virou quase um médico de tanto pesquisar as coisas. E ele falou assim, amor, ele me ligou chorando, ele falou assim, amor, não tem nada aqui, amor, não tem nada aqui, amor, eu tenho certeza, parece que tá curada, meu amor, parece que tirou tudo e tal, a gente viveu aquela euforia. Falei, meu Deus, Deus tá me honrando, Deus tá me... Era isso que Deus queria, que eu voltasse para os pés dele. E fomos na médica, chegamos lá, a médica assim, impressionada, ela falou assim, foi a melhor cirurgia que eu já fiz em toda a minha vida. Eu nunca tirei tantos linfonodos numa cirurgia como eu tirei nessa. Geralmente eu tiro de 14 a 15 linfonodos, eu tirei uns 40 e tantos linfonodos. Foi uma cirurgia maravilhosa e provavelmente, Flávio, talvez você nem precise de quimioterapia, porque tirou tudo. A médica ficou impressionada e ela não sabendo que ela estava com um auxiliar maior que ela, que era Deus, né? Glória a Deus. E a gente saiu dali regozijados e felizes, mas ainda assim precisava passar pelo médico oncológico. Passamos pelo médico oncológico, que era até uma médica na época, ele ia sair de licença, e ela falou bem assim, ainda assim você vai fazer quimioterapia. A gente vai precisar ir pelo menos 6 meses para fazer uma quimioterapia reparadora, para ver se realmente tirou tudo, na dúvida, vamos rastrear isso aí. Falei, doutora, pelo amor de Deus, mas vamos tomar, você vai fazer 6 meses oral em casa, vai tomar você mesmo um comprimitinho, você é saudável, não precisa vir aqui. E a gente vai estar monitorando e você vai estar vindo por cada intervalo de ciclo, tá bom? Fiquei muito chateada, muito angustiada na época, que eu pensei, meu Deus do céu, eu fui curada, por que eu ainda preciso fazer um tratamento desse? Meu esposo ainda falava assim, ai amor, você tá reclamando? Por que você tá reclamando? Tem gente que tá aqui fazendo quimioterapia. A médica falou, nem cabelo você vai cair o cabelo. Eu falei, mas não é só sobre isso, eu não queria passar por isso. E eu sempre fui muito fraca para a questão de medicamento. E eu achava assim que ali ia ser o meu fim. A pessoa quando tá fraca, ela é assim, gente, porque mediante a dor, a gente enfraquece. É só Deus mesmo para sustentar. E aí começamos a quimioterapia. Começamos ali... Primeiro ciclo, eu lembro que a gente fez, eu, meu esposo, meu filho, a gente orou, entregou ali para Deus e eu comecei a fazer quimioterapia. Os primeiros 20 dias foram maravilhosos, não senti nenhum efeito colateral, foi tudo bem. Comecei a contar meu testemunho para as pessoas não acreditavam que eu estava bem e eu realmente recuperei muito bem. E servindo a Deus na igreja. Mas ainda assim algo me dizia que eu não estava totalmente liberta. Eu ainda tinha muitas vontades. Eu ainda achava que poderia voltar a frequentar lugares que eu frequentava, fazer coisas que eu fazia antes e continuar indo para a igreja. Ali no meu coraçãozinho ainda estava contaminado. E aí a gente, passado aqueles dias, chegou o segundo ciclo. Eu passei pelo oncologista e ele, tá tudo certo, bora continuar.
com as quimioterapias. Falei, bora. Quando começamos o segundo ciclo, eu comecei a ter efeitos colaterais da quimioterapia. Começou as dores vindo, minhas mãos queimavam, meus pés queimavam, meu rosto começou a manchar. Comecei a ficar toda manchada, minha língua. E aí, depois de mais uns 10 dias, eu comecei a ter dores abdominais. Fortes dores abdominais. E elas só se intensificavam. E as dores iam aumentando, começando a me impossibilitar de trabalhar. E o impossibilitar de trabalhar, me incapacitar, era muito frustrante. Eu me sentia muito mal. Eu falava assim, meu Deus do céu, eu só queria trabalhar, eu só queria ter uma vida normal. E aquilo tudo me incapacitando de novo. E eu ia trabalhar. Eu lembro que uma vez eu estava indo trabalhar, eu tinha colocado pasta d'água nos meus pés, 2 meias, um tênis bem fofinho que eu tinha. E eu estava tomando café para ir trabalhar. E eu lembro que eu tomando café, minhas lágrimas ficavam escorrendo assim, e eu não conseguia pegar na xícara. Eu ficava tentando pegar assim na beira da xícara para poder beber o café. E eu lembro que meu esposo chegou e falou assim, você tá louca? Você quer trabalhar? Eu tinha sede de viver. Eu falava assim, eu preciso trabalhar. Eu preciso estar viva, eu preciso viver, eu preciso fazer alguma coisa, eu não quero ficar aqui. Eu não aceitava sentir aquilo de novo. E eu lembro que ele falou assim, você não vai. Eu vou ligar pra sua mãe vai vir, ela vai cuidar de você e você vai dar um tempo. Calma, calma. E ali eu respirei e falei, não é isso, eu tenho que aceitar, vai dar tudo certo. Minha mãe veio. Naquele dia que minha mãe veio, o conforto da mãe vir, né, é tão bom, fazendo um chazinho, cuidando de mim. E aí no outro dia a gente até saiu, melhorei, a gente saiu, deu uma voltinha. Quando deu a noite, eu passei muito mal. Muito mal. Minha mãe falava que tinha certeza que eu ia morrer naquele dia. Passei muito mal. Aquela madrugada inteira intensa, vai pro hospital, não vai pro hospital, vai, efeito colateral, não é feito. Minha mãe desesperada, Isaac, pelo amor de Deus, leva pro hospital. Minha filha não vai aguentar. E aí a gente foi pro hospital. Tomei as medicações de dor, voltei, não sei nem como eu fui que eu voltei, que eu lembro que eu estava realmente estagnada, anestesiada de tanta dor que eu sentia. Voltei pra casa e nesse dia eu postei na rede social que eu não estava muito bem. Postei uma foto prostrada. E esse médico gastro, que ele passou a me seguir na rede, ele viu na rede social. E ele mandou mensagem pro meu esposo. Ele falou assim, Isaac, eu não sei se você tem plano, eu não sei se é particular que você me paga, eu não sei, mas eu quero que você traga a Flávia aqui agora, porque eu tô preocupado com ela. E Deus usou aquele médico aquele dia para poder me levar de novo no hospital. Meu amor chegou em casa correndo, Flávia, se arruma, bora, vamos pra ali pro gastro, e Ricardo quer passar, quer te ver. E eu fui, eu não conseguia nem andar mais. Eu já tava andando totalmente encolhida. E meu amor chegou e levou naquele lugar, e o doutor Ricardo, quando me viu, ele já mandou deitar, ele falou assim, deixa eu tocar no seu abdômen. E eu lembro que ele tocou, ele perguntou, tá sentindo dor? Eu falei, não. Quando ele soltou, eu gritei de dor. E aí ele fez aquela cara de novo. Aquela cara que não tá tudo bem. Alguma coisa tá errado. E aí eu já não sabia nem mais o que falar, porque tem horas que realmente fogem as palavras, você não sabe como orar. E naquele momento ali eu já não estava falando mais nada. Nem orando, nem falando, eu só falava que sim. Ele falava, tem que ir pro hospital, tá bom. Vamos ter que fazer uma tomografia, eu falei, tá bom. E aí a gente foi pro hospital, já me internaram e foi fazer mais uma tomografia. A cirurgiã chegou, foi correndo para ver o resultado da tomografia. Ela, Flávia, vi sua tomografia, parece que tem umas aderências no seu intestino. Parece que até a sua própria quimioterapia causou esses nós. As aderências é como se fossem mangueiras que dobra, todo dobrado, e a gente vai ter que te abrir de novo. Não tinha nem 3 meses que eu tinha feito uma cirurgia extremamente invasiva. Eu recebi aquela notícia, eu falo que eu nem senti nada, eu só falei, bora. Eu só não queria sentir mais dor. E quando ela falou que era só aderências, eu falei, ok, não é, pelo menos não é um câncer. Eu tô livre, eu tô liberada, eu tô liberta e tô curada. E fui. Só que dessa vez foi tudo diferente. Deus não me deu um hino pra ir, pra cantar. Eu não senti alegria, não senti esperança, eu senti medo. E eu entrei naquela sala. E eu lembro que dessa vez eu não acordei no meu quarto, eu acordei na sala de cirurgia. E eu acordei naquela sala de cirurgia sentindo muita dor. Eu delirava de dor. E eu lembro que eu tava ainda assim, os médicos ao redor, a médica alisava meu rosto e falava, calma,
calma, vai ficar tudo bem, calma, vai fazer efeito, eu já te dei muito remédio, não tem como mais. Eu falei, pelo amor de Deus, me dá remédio. Eu não aguentava de dor, achava que ia morrer naquele lugar. E ela, calma, vai dar tudo certo, vai dar, e chama um, chama outro. Eu com sonda no nariz dessa vez, sonda na bexiga. E fui pro quarto. Me levando naquela maca, eu lembro que eu agonizava. Eu lembro que eu abria um pouco o olho assim, eu só via os clarões. E eu fui para aquele quarto. E eu lembro que ao chegar naquele quarto eu ouvia gemidos de dores, de choro. Meu esposo e minha mãe gritavam. Eles choravam. E eu não sabia mais se eles choravam porque estavam me vendo daquela maneira ou se alguma coisa estava acontecendo que eu não estava sabendo. E eu lembro do meu esposo chorando muito. Minha mãe chorando, e eu não sabia nem o que perguntar. Eu não sabia nem quem eu era, e naquela hora ali eu acho que me doparam e eu não vi mais nada. Quando eu acordei, ainda fiquei um pouco dopada. Só no outro dia realmente que eu vim me tomar em si, que eu fui perceber que eu estava ainda com a sonda e aquilo foi me incomodando. E aí a médica falou com meu esposo que quando ela me abriu, ela tinha visto o que não queria ver. Quando ela abriu novamente, ela viu que aquele câncer tinha se alastrado. E eu tinha sofrido uma recidiva muito forte. E que o câncer tinha tomado todo o meu abdômen. E agora ele estava no meu peritônio, que é uma membrana que recobre todo o abdômen. E ele tinha tomado tudo. E ela, diante daquilo, colheu tudo que tinha que colher e me fechou novamente. E falou, Isaac, ela tá com um quadro metastático, provavelmente, e a gente precisa correr contra o tempo. Vamos ver se a gente já consegue colocar um catéter aqui, aproveitar que ela já está aqui no hospital, para que ela possa começar a fazer as quimioterapias. Provavelmente de grau 4, 5 vai ser quimioterapia muito mais forte, a gente vai ver como vai ser o decorrer, mas vamos confiar, ela é forte, ela vai conseguir. E meu esposo nessa altura do campeonato já tinha pesquisado o que era metástase, já tinha pesquisado o que era tudo, e já estava totalmente desolado. E ele, no terceiro dia, ele precisava falar, ela deu uma pressão nele e falou assim, Isaac, você já falou com o Flávio, porque a gente precisa colocar o catéter. Que é uma cirurgia que coloca para receber as químios, para não ter que furar tanto. E aí ele falou, se algum risco colocar esse catéter? Ela falou assim, é uma cirurgia, toda cirurgia tem risco. Mas você precisa falar com ela. Acho que até a médica não quis me falar, né? Diante de um resultado tão drástico desse. Meu esposo me falou aquele dia, no terceiro dia de internada, porque eu precisava saber do que estava acontecendo. E eu recebi aquilo, eu lembro que eu nem chorei. Eu estava tão apática já. Minha fé estava totalmente abalada naquele momento. Eu estava realmente entregue. Eu falava assim, eu acho que realmente acabou pra mim. E eu lembro que todo mundo querendo me ver, meus pais, e aí eu falei assim, eu não quero ver ninguém. Eu lembro que minha mãe, assim, eu apagava as luzes do meu quarto, do quarto assim, da internada, minha mãe apaga tudo. Eu não queria ver som, eu não queria ver luz, eu queria ficar no escuro totalmente. Era como se eu estivesse já no meu próprio luto. E eu lembro uma noite até que eu falei com meu esposo, falei assim, não vem, não quero ninguém. Deixa só minha mãe aqui, tá tudo certo, eu não quero ver ninguém. E ele falou assim, não, você vai me aceitar, eu vou aí. E eu lembro que naquela noite eu conversei com ele e ainda falei assim, cara, casa de novo, procura uma pessoa para cuidar do meu filho, cuida dos meus pais, toca a vida, porque não tem o que fazer, cara. Você sabe que isso é uma coisa muito séria. Ele falou assim, pelo amor de Deus, amor, não fala isso, cara, não vivo sem você, não tem como. Deus não vai permitir, você vai lutar, você vai vencer e a gente vai vencer juntos. E eu, desacreditada totalmente, ele me abraçou aquele dia, a gente chorou, um choro longo, e ele foi pra casa. Naquela madrugada eu passei mal, muito mal. Muito mal, e eu achava que ia morrer, minha mãe desesperada, querendo chamar médico, chamar tudo. Eu falei, mãe, calma, calma, calma. E eu lembro que eu fui pro banheiro, e Deus me deu uma canção novamente. Eu passando mal, no banheiro, às 4 e pouca da manhã, eu lembro. E eu comecei a cantar, que era um hino que dizia assim, Espírito Santo, ore por mim. Aleluia, Jesus.
Dai pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo. Obrigada, Jesus. Vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Aleluia, Jesus, glória a Deus. O Senhor sempre me dá essa canção quando não tenho palavras para falar com Ele. E aí, naquele momento que eu cantei aquela canção, Deus acalmou meu coração. E eu consegui dormir. Amanheci aquele dia e consegui ficar até o 5º dia internada. E a médica me liberou. Antes de ela me liberar, ela falou com meu esposo, Isaac, Flávia não tá bem, emocionalmente, psicologicamente, fisicamente. Vai para casa, recupera. Daqui mais uns 10 dias a gente faz a cirurgia e coloca o catéter. É o tempo de sair biópsia, é o tempo de autorizar a quimioterapia. Vai dar certo. Vai, descansa. E aí meu amor falou assim, amor, não vai fazer o catéter, bora pra casa, bora descansar. E eu lembro que eu chegando em casa, tinha umas bolas assim, meu sogro, minha sogra, meu pai, minha mãe. Rever a minha família, a nossa casa. A gente dá muito mais valor depois que passa por um processo difícil. Eu falo que se tivesse a certeza que o processo transformaria, ressignificaria a vida de cada pessoa, todo mundo pediria passar pelo processo. Porque é um olhar totalmente diferente. Eu lembro que eu cheguei na minha casa e falei, meu Deus, aqui é o melhor lugar do mundo. Aqui é o melhor lugar. Essas pessoas são as melhores pessoas da minha vida. Meu pai, minha mãe, todo mundo me amando ali, me abraçando. E eu falei, meu Deus, eu preciso lutar. Eu cheguei tão fraca, e eu lembro que eu encontrei com todo mundo. Aquilo me encheu de novo. Falei, meu Deus, eu preciso ter força, Senhor, me dá força. Lembro que eu recebi todo mundo, depois eu fui pro meu quarto, tentei deitar na minha cama. Comecei ali inconscientemente a falar com Deus. Devagar, eu não sabia o que falar. E começou a passar os dias. Eu naquele silêncio profundo com Deus, ainda muitas dores físicas, dores emocionais, dores da alma. No 5º dia após a cirurgia, eu lembro que eu já acordei chorando muito. Minha alma doía tanto. Eu falo que a dor física é muito ruim, mas a dor da alma, ela é inconsolável. E eu lembro que eu acordei com essa dor, esse choro que eu não conseguia segurar. E eu chorando muito, e minha mãe vendo aquilo tudo. Ela falou, eu vou caminhar e não sei o que, eu chorando. Eu falei, vai, e eu chorando. E ela não aguentou, ela foi, ela voltou. E como Deus sempre falou comigo através dos louvores, eu lembro que esse dia eu já comecei com os louvores ouvindo. Eu ouvi os louvores e Deus via me quebrantando, e Ele me quebrantava. E eu sentei assim, eu lembro na área gourmet assim lá de fora, na cadeira, coloquei o louvor assim e fiquei ali, só chorando diante de Deus. Minha mãe foi, voltou e ligou para Isaac, pelo amor de Deus, vem pra casa, a Flávia não tá bem. E eu não aguento mais, minha mãe tava despedaçada.
E eu lembro que Isaac chegou, eu lembro que ele ajoelhou assim, me abraçou. Amor, amor, reage, amor, força, amor. Força, amor, não se entrega, não se entrega, força. E eu chorava. E eu lembro que naquela manhã que começou tudo, Deus falou comigo através de mais um louvor, que eu nem estava esperando. Eu tinha ouvido o louvor a manhã inteira. E aí eu falei, meu Deus. Quando Deus falou comigo, eu tive força para falar com Ele novamente, porque eu não estava falando. Eu lembro que eu falei com Ele no louvor, lá no hospital. E quando eu cheguei, eu fiquei em silêncio com Ele. E nesse dia veio aquele louvor de Maria Massal. Aquele, espero que vocês saibam para poder me acompanhar. Deixa eu trabalhar no meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Oh, deixa teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. E aí naquela canção eu lembro que eu fiquei forte de novo. E nada que minha mãe me falasse me acalmava o coração. Nem minha mãe, nem meu filho, nem meu marido. Não existia palavra de consolo. Eu falo que no momento de dor, a melhor coisa que a gente deve fazer é orar por essa pessoa. Porque não tem o que falar. Eu lembro que na rede social, na época, muita gente mandava mensagem e eu não abria mais. E eu lembro que quando eu abria, que eu via as pessoas me perguntando, como você está? Olha, como é que você está? Não sei o que. Flávia, me fala, me dá notícia, estou preocupada. E aquilo me causava um mal. Eu ficava muito triste quando a pessoa perguntava como é que eu estava. Porque todo mundo já sabia como é que eu estava. E eu falava, obrigada, meu irmão. Eu falava, não tem por que as pessoas estão perguntando isso pra mim. Eu lembro uma vez que eu usei minha rede social. E eu lembro que eu chorei muito na rede social falando assim, gente, não pergunta como é que eu tô. Se vocês realmente estão preocupadas com alguém, ore por ela. Fique em silêncio por ela, ore por ela. Mas não busque saber como a pessoa está diante de uma perca, diante de um diagnóstico de morte, diante de algo terrível que aconteceu. Não tenho o que perguntar, não existe pergunta para isso. Eu falo que este momento é um momento só de falar assim, eu vou orar por ti, para que Deus te conforte, para que Deus te exalte, para que Deus te levante. Porque essa é a força que você tem que passar para o irmão, essa é a força, não existe perguntar. E eu lembro que ali, depois daquela música, eu lembro que uma voz veio dentro de mim e falou assim, faça uma campanha de oração, de intercessão, 24 horas por dia. Aí eu entendi aquilo na minha cabeça e falei, meu Deus do céu, será que Deus está pedindo para fazer uma campanha de oração para mim mesma? 24 horas? Eu falei, não tem condição. Eu falei, eu não tenho nem força. Eu falei, eu vou fingir que eu nem ouvi minha mente, é a minha mente mesmo. E aí eu ali ainda, aí de novo essa voz, faça uma campanha de oração 24 horas, de intercessão. E eu ouvi aquilo, aí eu levantei da mesa e falei, mãe, liga pro irmão Cristiano, que é um irmão que sempre ora pela gente. Liga lá, eu acho que Deus está querendo que ele ore por mim. Aí minha mãe rapidamente, porque eu não estava querendo nem oração, minha mãe rapidamente ligou, Cristiano, pelo amor de Deus, ora por Flávia aqui que ela está querendo oração. E o irmão começou a orar por mim, a gente conversando, 5 minutinhos já estava conversando, aí o telefone do meu esposo tocando, e ele lá conversando, e aí ele me interrompeu e falou assim, amor, tem uma amiga sua de Jequié querendo falar com você urgente, fala com ela aqui. Eu falei, que amiga? Ele é uma aluna sua, Priscila e tal. Eu falei assim, eu não quero falar com ninguém. Não quero falar com ninguém. Eu já te falei, então, pelo amor de Deus, ela tá falando que Deus tá falando com ela. Eu falei, então faz assim, coloca aí no viva voz que eu vou escutar, porque eu não quero falar com ninguém. E aí naquele momento, eu atendi a ligação, ela, Flavinha, falei, pode falar. Ela falou assim, amiga, tinha muitos anos que eu não falava com essa amiga. Ela era uma aluna minha, quando eu morava em Jequié. Falei, só pode ser Deus, né? Porque não tem condição. Aí você, amiga, Deus está queimando o meu coração. E Ele mandou te falar que era para mim te ligar para poder criar uma corrente de oração. 24 horas de intercessão por você.
Naquele momento eu já estava debulhada no chão, eu caí, eu falei, minha irmã, testifique sua fé, porque Deus falou comigo meia horinha antes. E Ele viu que eu não tinha força e te enviou. E a partir daquele momento, o meu processo começou a mudar. Deus usou essa amiga minha. E aí eu já levantei desse closet, na época eu estava caída no chão. Eu já abri meu celular, coloquei minha mãe no grupo, coloquei ela, coloquei mais umas 2 amigas. Falei, amiga, toma aí o grupo. Um grupo que era para ser 24 pessoas orando cada hora, uma pessoa do dia. Passou a ter 66 pessoas, de mulheres, de homens de Deus, tremendamente, com testemunhos que avivavam minha fé todos os dias. E a partir daquele momento, eu comecei a ser avivada. A minha fé foi renovada e eu fiquei regozijada. E eu falei assim, Deus está no negócio. Eu não estou sozinha nesse barco, não. Deus pegou a rédea e o negócio agora é sério. E ali, depois daquele dia, eu lembro que eu comecei a levantar, eu tomava banho, comecei a adorar o Senhor, ia orando, e aquele grupo orando, cada hora era uma pessoa, e essa amiga minha falava assim, agora é fulano, já tá diante de Deus, já tô aqui, jejuando, tô aqui orando, e era 1 hora, 2 horas da manhã, 3 horas, 4 horas, todo mundo orando, uma busca. E na palavra de Deus em Hebreus diz assim, né? 11, 1, 2 e 3, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Aleluia. E a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito daquilo que é visível. Aleluia. E eu abracei com toda a força aquela palavra. E passado alguns dias, com minha fé renovada, eu lembro que a gente recebeu uma ligação de novo da médica. A médica, Isaac, vamos cancelar de novo o cateter, Isaac. Isaac, uai, doutora, o que aconteceu? Eu lembro que eu estava com a enfermeira tirando meu sangue em casa para fazer uns exames do meu DNA, de tudo, para ver como é que estava tudo. E aí eu lembro que ele saiu assim, eu querendo ouvir. Ela falou, Isaac, cancelar porque o patologista pediu mais uns dias para poder ver a biópsia. Eu não sei o que está acontecendo, ele está meio confuso, então, na dúvida, eu não vou colocar a Flávia nesse risco de fazer uma cirurgia, sendo que nem saiu o resultado de biópsia e agora ele não está sabendo, vamos esperar. Isaac, tá bom. Isaac, quando me falou isso, eu falei, amor, Deus já está confundindo a medicina. Já está embaralhando todo mundo lá e ninguém está sabendo mais de nada. Falei, glória a Deus. Eu lembro que naquele dia que ele falou aquilo, eu já estava cantando vitória. Falei, o Senhor já está aí. Já estava contando com minha cura naquele momento. E aí, quando chegou, passado mais alguns dias, antes do resultado dessa biópsia, começaram a aparecer os irmãos que Deus começou a usar para falar comigo. Eu lembro que um irmão até da líder da minha igreja falou que queria muito falar comigo. Eu lembro que ele me encontrou no culto domingo chorando. Ele não conseguia falar, ele tremia. Ele falou, eu preciso na sua casa falar com você, porque Deus falou comigo. Eu não tenho costume de receber, mas Deus falou e eu preciso passar. Aí ele foi na minha casa, eu lembro, muito emocionado. Ele falou assim, eu vi você entrando na igreja, uma luz muito forte vinha sobre você. E Deus falava assim, não é para a morte esse processo, mas é para a glória, para a minha honra que ela está passando. E aí ele passou aquilo, eu falei, meu irmão, eu já sei, porque eu já recebi, porque Deus já testificou, Deus já operou e Deus já está operando na minha vida. Eu já sinto que eu estou sendo curada. E ele, amém, minha irmã, receba. E depois apareceu mais uma outra irmã. Minha irmã, acredite, confie no Senhor. Deus está te passando por esse processo. É só para você aprender, é para te lapidar, porque Ele quer dar honra para Ele. Ele quer que sua honra você dê para Ele. Ele quer engrandecer o nome dEle. Eu falei, então amém, glória a Deus. E eu já tinha recebido a minha cura naquele momento, antes mesmo de sair o resultado. E até que saiu o grande dia, o dia do resultado, que a gente ia sair o resultado da biópsia, que ia ser no outro dia. E quando a gente pegou aquele resultado, eu lembro que a gente foi na médica. E ela totalmente sem entender, né? Ela abriu aquela biópsia e quando ela abriu, não tinha mais câncer. Não tinha mais metástase, não tinha mais nada no peritônio, não tinha mais nada. Ela não entendia absolutamente nada. Eu lembro que ela passou assim, a cadeira falou assim, eu sei o que eu vi, eu sei como é que tava muito feio. Eu nunca errei um resultado desse. Eu faço cirurgias todos os dias para retirada de câncer. E ela estava se sentindo culpada,
Porque na cabeça dela, ela falou assim, meu Deus do céu, eu errei um diagnóstico quase mortal. Falei que a mulher ia morrer e não vai mais morrer. E ela se culpando por isso, mas ela não sabendo que era Deus que estava agindo. Eita, aleluia. Mas ela não estava sabendo que o meu médico acima dela era o médico dos médicos, que era Deus. Aleluia. Ai, oh Deus, Deus é maravilhoso. E para honra e glória do Senhor não tinha mais nada. E Deus me curou por completo. Porque Deus não trabalha pela metade. Assim como foi na vida de Bartimeu, que creu e foi curado. A mulher do fluxo de sangue que creu e apenas em tocar em suas vestes e foi curada pela sua misericórdia. Com o mesmo Jesus que curava enquanto esteve aqui, Ele ainda cura e faz grandes obras em nossas vidas. Bastamos crer, porque o Senhor tem um plano para cada um. E se Ele te separou para passar por um processo, meus irmãos, é porque Ele te ama muito. E quer te tratar, quer te moldar, quer te ter com Ele. E Ele sabe que esse processo vai te aproximar dEle. E por amor, Ele permite. E hoje eu falo que o Senhor me separou para viver um processo desse. É porque sou muito amada. E Ele não desistiu de mim. Ele me aceitou de volta e não deixou de me amar. Hoje eu vivo para adorar, para servir e amar a Deus que é dono da minha vida. E tudo que eu fizer será pouco diante de um Deus tão bom e misericordioso. Eu espero que esse testemunho tenha servido para avivar a sua fé e te mostrar que Deus é Deus. E Ele pode todas as coisas. Só precisamos confiar, descansar e entregar nossa vida inteiramente a Ele. Não espere mais, não espere os processos doloridos, os moídos da vida. E não espere você sentir que está pronto. Só quem te convence do pecado é o Espírito Santo. Ele que nos molda. Nós não temos o poder de mudar sozinhos. Precisamos alimentar nosso espírito para que ele nos convença do pecado e nos transforme, nos santifique. E você verá como sua vida tomará um novo sentido. E o vazio que às vezes insiste em ficar, ele será preenchido pela graça do Senhor. Porque o Deus que eu sirvo, Ele opera milagres. Ele transforma, Ele trata, Ele cura, Ele liberta. E Ele também quer renúncia, Ele quer obediência, Ele quer renovo e Ele quer dependência. E hoje, para a honra e glória do Senhor, vivo para Ele e toda a minha vida, porque nada sou sem Ele, para me sustentar e me levantar todos os dias. Amém? Espero que meu testemunho tenha tocado o coração de vocês. Deus abençoe e obrigada pela oportunidade.